A raiva de Trump é compreensível. Os preços dos combustíveis estão subindo nos Estados Unidos. A guerra, que poderia ser curta, nas palavras de Trump, caminha para entrar na sua quarta semana. E uma nova leva de milhares de soldados americanos está sendo enviada à região do Golfo, que segue sendo alvo de ataques. E depois desse dia de fúria, ele ainda postou uma nova mensagem há cerca de 20 minutos, dizendo o seguinte: estamos muito próximos de atingir nossos objetivos. Vamos então, ao vivo, conversar com a nossa correspondente em Washington, Mariana Jangiacomo. Mariana, boa noite. Essa não é a primeira vez que Trump promete uma ação curta nessa guerra, né? Não é, Márcio, nessa guerra que já entra na quarta semana agora. Boa noite a todos. E Donald Trump, que saiu daqui de Washington, foi em direção à Flórida, publicou essa mensagem nas redes sociais agora no fim da tarde da sexta-feira, uma mensagem que também não responde a muitas perguntas, não dá muitas pistas sobre qual o futuro do conflito, sobre o que acontece a partir de agora. Donald Trump disse que os Estados Unidos estão muito perto de atingir a vitória, de atingir os objetivos no Irã, e aí ele cita alguns objetivos e depois ele diz que os outros países é que vão ter que ficar responsáveis pela abertura do Estreito de Hormuz. Donald Trump diz que países que utilizam o Estreito de Hormuz é que serão responsáveis por garantir que a passagem fique aberta. Ele diz que esse não é o caso dos Estados Unidos e que os Estados Unidos estarão lá caso seja necessário, caso esses países precisem de ajuda, mas que deve ser uma operação militar fácil para eles. É assim que Donald Trump termina esse dia em que chegou a chamar aliados da OTAN de covardes, visivelmente enfurecido com os países que não concordaram com a ideia de uma operação militar para abrir o Estreito de Hormuz. O mesmo Donald Trump que, dias atrás, disse que os Estados Unidos não precisavam da ajuda de ninguém depois de receber as negativas desses países em mandar navios militares para o Oriente Médio. Agora, quem está mandando navios militares para o Oriente Médio, apesar de Trump dizer que os Estados Unidos não vão ajudar a abrir o Estreito de Hormuz, são os Estados Unidos. Os Estados Unidos mandaram, Márcio, como você disse, mais uma frota da Marinha para o Oriente Médio. Agora devem ser, então, cerca de 4.500 fuzileiros navais, marinheiros dos Estados Unidos lá no Oriente Médio. Não está claro exatamente quando esses militares devem chegar, nem o que vão fazer. A grande pergunta é essa: por que esse deslocamento para lá nesse momento, sendo que Trump diz que não vai haver uma operação com soldados em solo no Irã? Donald Trump disse isso quando foi questionado sobre essa possibilidade, afirmou que não iria mandar soldados para lá, seria uma medida extremamente impopular. Várias pesquisas mostram que os americanos não são favoráveis a uma operação em larga escala com soldados em solo no Irã, a uma invasão do Irã, mas a maioria da população, por causa de gestos como esse, afinal de contas, de navios militares chegando no Oriente Médio, acredita que Trump, sim, vai fazer isso, apesar de suas palavras. Então existe uma série de contradições, Márcio, entre o que Trump diz, entre as falas dele e as ações e os gestos nesse momento. Inclusive, informações de bastidores são de que o governo americano está, sim, considerando uma operação para tomar a ilha de Karg. A ilha de Karg é responsável por 90% das exportações de petróleo do Irã. Então, a ideia seria fazer uma operação para tomar a ilha, prejudicar o Irã e pressionar o Irã a abrir o Estreito de Hormuz. Mas, de novo, isso vai contra tudo que Trump vem dizendo e torna a incerteza sobre tudo isso ainda maior, piorando ainda mais o cenário global. Márcio. Muito obrigada, Mariana Jangiacomo.